Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Continuamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo em seu 18º capítulo, que tem o título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Estamos nas instruções dos Espíritos, segundo e último item das instruções dos Espíritos e, portanto, também último item do capítulo 18. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Esse é o título dos subitens, ou melhor, do subitem 16 aqui do capítulo 18, que é composto por 6 parágrafos com a explicação do Espírito Simeão sobre essa frase. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Em resumo, nós podemos dizer que essa instrução explica o modo pelo qual podemos reconhecer o verdadeiro cristão e, por consequência, o modo como o próprio Espiritismo, como extensão da doutrina de Jesus. Então, o critério que a gente usa para reconhecer o verdadeiro cristão é o mesmo critério que a gente usa para reconhecer o Espiritismo como sendo a extensão, a continuidade da doutrina de Jesus. Que critério é esse? Bom, o critério usado é apresentado na imagem do fruto e da árvore. A boa árvore dá bom fruto. Isso é o que serve para a análise da doutrina e para a análise daquele que se diz cristão. Seu trabalho na doutrina de Jesus é o que diz o que ele é, não as palavras que ele professa, não o conhecimento que ele tem sobre a lei de Deus. Não basta apenas dizer-se cristão, como já vimos em itens anteriores, né? Não basta dizer Senhor, Senhor, não basta conhecer. É preciso trabalhar nos ensinos de Jesus, é preciso trabalhar nos conhecimentos de Deus. Então aqui a gente tem o resumo do item, né? E a explicação já da frase, que é pelas obras que se reconhece o cristão, pelos resultados que se reconhece a natureza da doutrina espírita, né? Da doutrina dos espíritos. Muito bem. Ideia de continuidade. Nós já vimos que esse capítulo trabalha a nossa relação com o conhecimento da lei divina, com o conhecimento da palavra de Deus. Já vimos o convite a participar do festim, já vimos a passagem pela porta estreita, bom, enfim, né, já vimos como trabalhar com esse conhecimento. Fomos incentivados no item anterior a cuidar desse conhecimento como quem cuida de uma semente que precisa, né, dar frutos. Essa semente que é a lei de Deus, a sua palavra, e que foi espalhada pelo Pai Celestial em todos os campos espirituais, em todos nós, né, em todos os nossos corações e mentes, com a garantia de frutos vindouros, contanto que a gente cuide dessa semente. Muito bem, agora a gente vai receber a informação complementar, informação de que os frutos já podem ser colhidos aqui na Terra. E que a árvore da vida está sendo cultivada por bons jardineiros. E mais, que nós podemos e devemos ser algum ou um desses jardineiros. Essa é a ideia de continuidade. Agora, o incentivo final, o convite final ao trabalho dentro dessa lei de Deus. Pelas obras é que se reconhece o cristão. Vamos à instrução, então, do Espírito Simeão. Primeiro parágrafo. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então aqui primeiro parágrafo, muito simples, né? Primeiro parágrafo é a apresentação do tema. É preciso mais do que se dizer cristão, é preciso agir como tal. Só apenas a apresentação do tema. Parágrafo 2. Escutai essa palavra do Mestre. Todos vós que todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Então, segundo parágrafo, volta essa mensagem, né, essas palavras de Jesus, aos opositores da doutrina. Mais ainda, né, a esses opositores que veem a doutrina como algo mal, como algo que é a obra do demônio. Nós espíritas sabemos que essa palavra demônio, né, não, naquele sentido usual do termo, não existe, né, não existe um demônio.
Existem espíritos empenhados no mal, mas que algum dia, em algum momento, se voltarão para o bem, porque também são filhos de Deus. Aquela ideia do anjo ou dos anjos caídos que se transformam em demônios não existe para o Espiritismo, que torna ainda mais universal o amor de Deus. Então, agora, aqui um convite àqueles que veem a doutrina como obra do demônio, né? E na sequência o texto vem convidando a uma reflexão bem profunda e muito interessante sobre esse convite que é feito àqueles que não conhecem a doutrina, e mesmo a nós que conhecemos e ainda temos dúvidas em alguns de seus pontos, né? Vamos lá. Será bastante trazer a librê do Senhor para crer-se, ou melhor, para ser-se fiel servidor seu? Librê é farda, né? Uniforme. Basta a gente vestir o uniforme de Jesus, né? O uniforme de um de seus discípulos, para que a gente seja seu discípulo de verdade? Continuam as perguntas, né? Ou mais uma pergunta pelo menos. Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Então não basta nem vestir o uniforme e nem dizer que é cristão, é preciso trabalhar nisso. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre, são de Jesus, essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros, não os frutos, né? Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tornados estéreis seus ramos não dão maus frutos, porque nenhuns mais produzem. O viajor sedento, que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida à árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre os ensinamentos do parágrafo. Então, a gente já avançou um pouquinho até essa parte, né? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Então não basta vestir-se como cristão, nem dizer-se cristão. É preciso trabalhar. Na sequência, aquela imagem da árvore. Não basta, uma árvore boa não dá maus frutos e uma árvore má não dá bons frutos. Aqui aparece o critério, né? A imagem utilizada na instrução para que a gente possa identificar aquilo que é bom e aquilo que é mal. Então, o verdadeiro cristão trabalha na seara de Jesus, vai produzir bons frutos. Os frutos são os bons resultados das ações do cristão. Os resultados são bons por virem de uma boa árvore, o evangelho, o cristianismo, que vai incentivá-lo a trabalhar no bem. Os frutos a gente já viu um pouquinho adiante no texto, né? Vida, esperança e fé. Esse critério utilizado para analisar o cristão, se o cristão é mesmo cristão e se ele é uma boa árvore pelos frutos que dá, também é usado em relação à doutrina. Já está dito aqui na sequência, né, que a árvore que não for boa será lançada ao fogo. Então, também um critério para o cristão e para a doutrina. Lançado ao fogo, ele vai passar, né, por dificuldades. Se a doutrina não for boa, ela será descartada. Se o ensinamento não for bom, ele será descartado. Essas palavras de Jesus são voltadas, então, tanto às doutrinas quanto aos
discípulos. Então nós somos convidados a compreender bem essas palavras, né? Para que a gente não caia aí nos equívocos de fogo eterno, de ideias desse tipo, né? Que são ideias rejeitadas, rechaçadas pela doutrina espírita, dada a bondade de Deus e o progresso constante das almas, né? Dos espíritos. Então, na sequência, que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Essa árvore possante, né? Com ramos frondosos, poderosos, que já cobre uma parte do mundo, mas que ainda não abriga todos. Que frutos ela deve dar? Vida, esperança e fé. É isso o que a árvore do cristianismo dá. É isso que ele nos estimula a conquistar. É isso que ele coloca à disposição das pessoas e que poucos colhem. A árvore é boa sempre. O cristianismo é sempre uma boa árvore. Porém, maus são os jardineiros, aqueles que cuidam da árvore, né? Por que esses jardineiros são maus? Porque nós temos, no decorrer da história humana, todos nós que estamos envoltos com as ideias do cristianismo, nós temos colocado o cristianismo de acordo com nossas ideias, com aquilo que nos convém, de acordo com as nossas próprias necessidades. Quando nós não compreendemos um ensinamento, nós não o aceitamos. E por isso a gente corta a árvore, a gente diminui essa árvore, a gente mutila essa árvore. É como se a gente podasse, fosse diminuindo os galhos dessa árvore toda vez que a gente não aceita o ensinamento de Jesus, como por exemplo um que é muito forte e de difícil execução por nós, é o amor aos inimigos. Orar por aqueles que nos prejudicam, amar quem não nos quer bem. É muito difícil para nós e a gente às vezes rechaça o ensinamento, a gente rejeita o ensinamento, não quer praticá-lo. E aí a árvore vai ficando um pouco menor. Algumas coisas da doutrina do Cristo que a gente não coloca à disposição do nosso progresso moral, e assim esses ramos vão se tornando estéreis. E não é que eles deem maus frutos, eles não vão mais produzir frutos. E esse viajor sedento, essa pessoa que procura a árvore, né, procurando esse fruto da esperança, dessa árvore, né, que poderia lhe restabelecer a força e a coragem, só vê aquela ramagem, né, aquelas folhinhas pequenas, áridas, secas. E ele pede em vão o fruto de vida, a árvore da vida. Só vê folhas secas, folhas que a mão do homem crestou, queimou, né? Folhas que a mão do homem fez com que fossem prejudicadas pela nossa ação. Então nós somos maus jardineiros quando usamos os ensinamentos de luz, misturando-os com os nossos interesses mesquinhos, com nossas visões estreitas sobre a vida. Assim a árvore não produz mais frutos, é assim que essa árvore vai ali definhando. Então o ensinamento serve tanto para a árvore do cristianismo, quanto para a árvore que é o cristão. Então a gente analisa as duas coisas. Bom, se o cristianismo dá bons frutos, então ele é uma boa árvore. Se o cristão o segue e dá bons frutos, ele realmente é cristão. Então esse é o critério que está aqui nesse parágrafo que descreve como deve ser e como tem sido a nossa ação diante dos ensinos de Jesus, diante dos ensinos do próprio Espiritismo. Como que a gente deveria trabalhar isso e como que a gente tem trabalhado, né? Então vamos ao quarto parágrafo da instrução. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis, ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem, abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não sejais do número deles.
A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos, e depois procurar os que estão famintos, levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Segue a imagem da árvore, belíssima imagem, né? Da árvore da vida, aqui nesse quarto parágrafo. Agora a orientação direta. O que a gente tem que fazer, né, diante dessa árvore? Abrir os corações e os ouvidos. Abrir os ouvidos significa receber o ensinamento de modo a compreendê-lo. Abrir o coração significa abrigar esse ensino no íntimo do sentimento para que ele nos guie, para que nós sejamos movidos por ele. Como resultado, colheremos uns dos outros os frutos da vida eterna. É esse o resultado. Nós somos capazes de ser ramos dessa árvore, oferecendo frutos de vida eterna. Todos nós já fomos e ainda seremos viajores sedentos diante das dificuldades e dos reveses da vida, buscando consolo, ajuda, orientação. Serão encontrados esses frutos no coração cristão que cultiva em si a árvore da vida. Isso restituirá a nossa própria esperança, a nossa própria vida. E é essa a nossa tarefa diante dessa árvore. Por isso é que nós somos orientados a não amontoar. Por isso que a gente é orientado aqui nesse parágrafo a não amontoar esses frutos. O cristão cuida da árvore, que é o ensinamento em si, sabendo que os frutos são antes para o seu próximo. É claro que a gente, como a ideia da árvore é interessante, né? Porque a árvore colhe os nutrientes do solo, da vida terrena, nós colhemos os nutrientes da vida terrena que precisamos, colhemos a luz que vem do alto, como a árvore também faz, e ela precisa da luz do alto para fazer o seu processo de fotossíntese e para gerar frutos. Assim como nós, a gente recebe a luz do alto, recebe as coisas da terra, e a gente, com tudo isso, gera frutos para o nosso próximo. É assim que funciona a árvore da vida, é assim que funciona o cristão. A gente não pode ser assambarcador do pão, monopolizador, pessoa egoísta que quer o pão só para si. Existem pessoas assim, até mesmo em respeito às coisas celestes, né? Até mesmo em relação às graças celestiais. Não podemos ser assim. Não podemos amontoar o fruto, a gente precisa ter essa consciência de que ele é para todas as pessoas. O abrigo e o alimento são para todos. Então a gente tem essa missão, né, de procurar os que estão famintos e levá-los para baixo da árvore e partilhar com eles o abrigo que a árvore oferece. Abrigo e alimento são para todos, já o dissemos, né? Nossa missão agora é mitigar a fome, minorar a fome. A nossa missão é não apenas minorar a fome física, corpórea, mas a fome espiritual. É trazer a pessoa para debaixo da árvore, para que ela possa também conhecer o cristianismo, para que ela possa conhecer o espiritismo, para que ela possa, então, se afastar daqueles que apresentam apenas as sarças do caminho, aqueles que apresentam a mata densa do caminho. E isso a gente tem sem muito esforço, né? Sarças e mata densa a gente tem aí no decorrer do mundo sem muito esforço. Por isso que muitos são chamados e poucos os escolhidos, né? O caminho do sofrimento, o caminho da perdição na terra é um caminho que é largo, a porta é larga, né? Como a gente já viu, inclusive, no capítulo. Tudo que conduz à árvore da vida é de boa qualidade. Aqui é a nossa missão, né? Conduzir a árvore da vida. Então esse parágrafo apresenta o modo de receber o ensinamento, de cultivá-lo e de transmiti-lo ao próximo. Também o modo de saber se é bom ou não. Ele produz esses frutos, né? Os frutos de vida eterna, fruto de esperança, né? Se produz, muito bem. Se não produz, não é uma boa árvore. Quinto parágrafo e sexto parágrafo. Dois últimos parágrafos do item, dois últimos parágrafos do capítulo.
O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, esse parágrafo retoma a ideia do início, que ganha agora mais profundo significado depois de tudo aquilo que já foi explicado no item, né? Nesse nosso item. Não basta dizer Senhor, Senhor. É pelos frutos que se reconhece a árvore. É pelas obras que se reconhece o cristão. É por esse seu esforço de cuidar em si do que ele recebe da boa árvore da vida e se transformar em uma árvore da vida para gerar esses bons frutos, né? Então, isso ganha agora um significado muito mais profundo quando a gente já entendeu tudo o que foi dito durante a instrução do Espírito Simeão. Último parágrafo. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Então, esse último parágrafo apresenta as despedidas do Espírito Simeão com uma última recomendação, né? Crer e orar. Simeão, Bordeaux, 1863. Desejando que as bênçãos de Deus cheguem até nós. A árvore da vida são as bênçãos de Deus, que elas cheguem até nós, que essa luz nos ilumine, que nós continuemos a receber essas graças e que, por nossa vez, nós retransmitamos isso, né? Nós possamos transmitir isso às pessoas que nos cercam. Crede e orai, fé e oração, para que então se cumpra essa tarefa que a instrução do Espírito Simeão nos apresentou e que apresentou tão bem, encerrando o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Concluímos dizendo que a instrução de Simeão, a gente lembra, né? Ela começa voltada àqueles que descartam o Espiritismo como sendo cristão, como algo divino, como algo que produz boas coisas. Como analisar a doutrina? Vede os frutos que ela produz, vede o que ela está nos ensinando. Está nos ensinando a nos transformarmos em árvores da vida, em abrigarmos o próximo, em matarmos a sua fome, em apresentá-lo a essa árvore e pedir para que ele também se transforme em um raminho dessa árvore, para que ela cubra o mundo todo em esperança, em vida, em luz, em paz, harmonia, fraternidade, amor e caridade. Olha que análise que se faz agora sobre a doutrina espírita. Apresenta também, assim, o item, né? Os modos de conhecermos e avaliarmos se algo é bom. Produz esses resultados? Produz esses bons frutos? Esse é o critério de análise ao cristão também, né? Conhece-se o cristão pelas suas obras, pelos frutos que ele dá, nesse sentido, esperança, caridade, amor, árvore da vida, né? Vida para todos. Bom, então, vimos, isso serve tanto para a avaliação daquele que se diz cristão, quanto para a própria doutrina. Usando esse critério, fica fácil de concordar que estamos diante de uma doutrina de luz, de uma doutrina de confraternização entre os homens, de elevação de todos a Deus. Que nossos interesses particulares não diminuam jamais o poder que temos de ser um pequeno galho dessa imensa árvore cristã a dar frutos e abrigo a toda a humanidade. Frutos de luz, abrigo, descanso, felicidade. Que nós não ceifemos a árvore da doutrina espírita e que nós possamos nos transformar em galhos cada vez maiores, cobrindo fraternalmente o mundo todo. Que assim seja. Fraterno abraço a todos. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Fica o convite, né, para os próximos estudos. Nos vemos em breve. Mais uma vez, um abraço fraterno. Que Deus nos abençoe. Até breve.